Gloriosa paz do Senhor. Vou ler apenas um versículo que se encontra em livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Os irmãos podem se assentar. Nós viemos de um retiro muito abençoado por Deus, onde Ele falou grandemente para os jovens. Nós saímos de lá orientados por Ele. Ele visitou nossos corações e temos a certeza que teve jovens que saíram de lá alegres com o Senhor. Os desanimados saíram animados para fazerem a obra do Senhor. Paulo aqui neste momento, ele está exortando aos cristãos da igreja em Corinto a permanecer firmes na fé, independente da situação que eles estivessem passando. No versículo 3 diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E ele continua dando alguns exemplos de situações adversas que podem ocorrer no nosso dia a dia, né? Porque Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, e nós estamos constantemente sendo tentados pelo inimigo para sairmos da presença do Senhor. Mas glória ao nome do Senhor, porque Ele tem nos sustentado, né? Se fôssemos colocar um tema para o dia de hoje, seria a consumação da obra de Deus através de Jesus Cristo. Na primeira parte do versículo diz: como contristados, mas sempre alegres. Há uma contradição, né? Como nós vamos estar tristes e alegres ao mesmo tempo? Posso dar um exemplo que se encontra em Mateus 26, no momento em que Jesus vai ao monte orar, chamado Getsêmani. Lá, Jesus, sabendo o que iria acontecer, ele chamando alguns discípulos, se não me engano foi Pedro, e 2 filhos de Zebedeu, para ir ao monte, orar e velar com ele, porque a sua alma estava angustiada e triste até a morte, por conta do que ele teria que tomar o cálice para nós não sermos consumidos, o cálice da nossa redenção. Caso contrário, se essa obra não fosse consumada, nós não poderíamos nem mesmo estar tendo o privilégio de estar aqui. Seríamos alvos da justa ira de Deus, não teríamos sido participantes da redenção e não teríamos sido predestinados por Ele para estarmos aqui nessa obra. E neste momento onde ele estava lá no monte, ele disse ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. É um ponto muito importante, que muitas das vezes nós estamos em situações que venham nos desanimar. Mas assim como Jesus Cristo, que sabia que o motivo pela sua vinda não era cumprir a sua vontade, nem fazer aquilo que vinha em seu coração, mas cumprir a vontade do Pai que o havia enviado para consumar uma obra, esta a redenção. Muito importante lembrar que Jesus Cristo, independente disso, independente de estar triste e sua alma estar angustiada porque teria que tomar o cálice, ele estava alegre, porque ele diz em João 4, no versículo, se não me engano, 44 ou 45, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, até que a obra seja consumada. Então podemos dizer que, embora naquele momento Jesus estava triste pelo que havia de acontecer, ele estava alegre porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos assim, tristes, estamos no meio de uma tempestade, mas há um hino que diz, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Ainda que nós estivermos no meio de uma tempestade, o Senhor pode vir com a sua mão sobre o nosso barco e acalmar a tempestade. Muitas das vezes Ele pode não acalmar a tempestade, mas Ele vai te dar a paz para suportar a tempestade. São situações que nós estamos constantemente, diariamente, fadados a ter. Mas Jesus Cristo passou por tudo isso por amor a mim e a você. Nós não somos dignos, muito menos merecedores, mas Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você.
qual é o preço do perdão? O sangue de Jesus Cristo. O que limpa o nosso coração, jovens, é o sangue de Jesus Cristo. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado com mão forte. Não somos merecedores, somos fracos, somos verdadeiros desprezíveis, homens e mulheres deste mundo, mas Jesus Cristo nos deu um valor especial. O preço que nós temos é um preço de um Cristo crucificado no madeiro. Foi flagelado, humilhado e coroado com uma coroa de espinho, aquilo que nós não suportaríamos. Muitos podem dizer, mas muitos sofrem dores piores. Sim, porque a maldade no mundo está cada vez pior, mas nenhum deles era o Cristo, o que era o único que não tinha o direito de passar por esta situação, mas ele se humilhou por amor a mim e a você. Ele poderia ter tentado novamente, ter destruído tudo e ter criado novamente o paraíso com novos homens lá e mulheres para fazer dar certo, mas esta não era a vontade do Pai. A vontade dele era que nós estivéssemos aqui hoje, sendo participantes desta congregação, como membros de um corpo, para glorificarmos o cabeça, que é Cristo Jesus. E na segunda parte do versículo que diz, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Nós temos a tendência neste mundo de buscarmos as riquezas materiais. O Senhor não nos tira a responsabilidade de buscarmos isto, mas Ele diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda que no vosso pensar nós tenhamos que buscar as coisas deste mundo e dedicar mais tempo às coisas deste mundo do que a Deus, Deus está apenas esperando por nós para irmos até Ele e dedicar um pouco do nosso tempo. Muitos já têm experiências com Deus e muitos também não têm. E devemos buscar a Deus para que Ele possa se atentar a isso. Porque não é que Ele não se importe conosco, Ele se importa sim, mas Ele quer que nós nos humilhemos, fomos para os seus pés e assim Ele se inclinará para o nosso meio. E essa riqueza, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Se nós não temos nada, como então enriqueceremos aqueles que estão ao nosso redor? A palavra de Deus é o que nos sustenta. É como o oxigênio que dá força às nossas células. Sem Ele, nós não suportaríamos nem mesmo um dia sequer. Seremos alvos da justa ira de Deus e pereceríamos. Mas Cristo nos chamou para fazermos parte desta obra, para enriquecer aqueles que estão ao nosso redor com a Santa Escritura. A palavra de Deus é o nosso sustento. Devemos dedicar um pouco do nosso tempo diariamente a ela, porque ela é o que molda a nossa fé, é o que dá sustento à nossa alma. E na terceira parte do versículo diz, como nada tendo e possuindo tudo. Embora nós não tenhamos muita coisa neste mundo, nós temos a presença do Senhor, que não está sobre a vida de todos neste mundo. Todos somos alvos da misericórdia de Deus, até mesmo os ímpios. Se não fosse a misericórdia de Deus, eles tropeçariam, pelo seu próprio peso eles escorregariam. Mas a misericórdia de Deus foi colocada sobre todos, para que assim fosse feita a diferença entre o joio e o trigo. O Senhor não pode tirar o trigo segundo a sua vontade, o joio segundo a sua vontade, juntamente com o trigo, porque assim arrancaria o trigo junto. Então, num tempo determinado, o Senhor vai tirando aqueles do nosso meio que não devem estar no vosso meio. Mas o Senhor tem colocado boas pessoas, falhos, sim, mas colocado pessoas, homens e mulheres de Deus, para edificarmos a nossa fé, para nos alimentarmos com as Santas Escrituras, porque nós falhamos e, de certa forma, o pecado ele vai cauterizando o nosso coração e nós nos sentimos perdidos. Por mais que tenhamos Deus ao nosso lado, basta apenas orarmos, ajoelharmos e Ele vai nos ouvir, mas nós não nos encontramos nessa condição. Aí nós viemos para a igreja triste e um irmão vai e apenas nos saúda com a paz do Senhor, e aquela paz definitivamente entra no nosso ser e nós saímos daqui alegre com Deus. E eu deixo essa pequena palavra para os irmãos. Permaneça firme na fé com o Senhor. Não importa a situação que você esteja, permaneça firme no Senhor, porque Ele é o nosso sustento. Nada mais a ganhar, nada mais a querer e nada mais a buscar. Ele é o suficiente para a nossa alma. E que Deus vos abençoe.